Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo do tempo comum. Nós continuamos a meditar o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nós iniciamos no domingo passado. Vocês recordam o Evangelho do domingo passado? Qual foi? Memória fraca é essa. Nós ouvimos Jesus iniciar o discurso do Sermão da Montanha, e ele iniciou com as bem-aventuranças. Esse discurso continua. As bem-aventuranças foi só o início. Hoje nós vamos escutar esta ordem, este convite, este envio de Jesus àqueles mesmos que estavam lá, em que ele disse: bem-aventurados vocês que choram, porque serão consolados, que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, os mansos, que herdarão a terra prometida. Então vocês são sal da terra e luz do mundo. Os bem-aventurados são chamados a ser sal e luz. Nós somos chamados a viver as bem-aventuranças e a ser sal e luz neste mundo. 2 elementos que Jesus utiliza como parábolas para falar dessa nossa missão, desse nosso discipulado. O primeiro deles, o sal. O sal tem por sua função temperar as coisas, conservar, dar sabor, purificar. Esta é a missão do sal. O sal, ele não é a comida, mas ele é um pouquinho na comida. Mas este pouquinho que faz toda a diferença, que dá sabor ao alimento. Nós, chamados a sermos sal da terra, entendemos que o mundo não vai ser todo cristão. Seria ótimo se o Brasil todo fosse católico, se o Brasil todo tivesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas sabemos que não vai ser uma unanimidade. Cristo nunca será uma unanimidade. Mas nós somos chamados a ser este pouquinho diante do mundo que vai dar o sabor de Cristo ao mundo, que vai fazer a diferença nesse mundo. Você é chamado a ser sal, a fazer a diferença no mundo, levando a tudo e a todos o sabor de Cristo. Jesus convida a ser sal, mas muitas vezes esse sal, este cristão, perde o sabor. E o sal sem sabor, Jesus diz que será pisado. Não serve para nada. Um cristão que não segue os ensinamentos de Cristo não serve para nada. Um católico que não segue o que a igreja orienta, um católico que não vive o evangelho, não serve para nada, porque não tem sabor. E nós somos chamados a dar sabor. Então hoje nós temos muitos que se dizem cristãos católicos. São aqueles que a gente chama, os católicos do IBGE. Todo mundo é católico, todo mundo é cristão, mas poucos têm a vida cristã. Todos praticam a vida cristã. Então Jesus não está preocupado com números. E muitas vezes a gente ouve que a igreja está perdendo fiéis. E aí a gente diz: não, a igreja não perde fiéis, a igreja perde infiéis. E o Papa Bento XVI nos diz: sejamos poucos, mas sejamos fiéis. Nem que seja para voltar a ser somente 12, mas que sejamos fiéis. Ser sal é ser este pouquinho no mundo, dando o sabor de Cristo, permanecendo fiel a Ele. Pois muitos estão na igreja, mas querendo viver aquilo que é de fora da igreja, que é do mundo, no seu comportamento, nas suas escolhas, na sua linguagem, na sua forma de viver. Então, o convite é para ser sal, para dar sabor de Cristo e não outro sabor, ou perder o seu sabor. O outro elemento que Jesus nos traz é a luz.
vós sois a luz. Nós não somos a luz por nós mesmos. Nós somos luz à medida em que participamos da luz de Cristo. A luz de Cristo nos ilumina e assim nós podemos ser luz a iluminar. É como o sol e a lua. Como nós aprendemos na escola, o sol é o único astro que tem luz própria. A luz que a gente vê na lua, a lua que brilha à noite, que ilumina a noite, ela apenas reflete a luz do sol nela. A luz não brilha por si só. É a luz do sol que bate na lua e ela reflete a sua luz. Assim somos nós. Para iluminar, para ser luz, é preciso nos abrirmos à luz de Cristo. Então, o que não tiver a luz de Cristo neste mundo é treva e escuridão. Nada se ilumina sem Cristo. Nada tem sabor nesta vida se não tem Jesus. E nós recebemos esta missão em nosso batismo. O próprio rito do batismo nos lembra isso. Quando é entregue a vela, ali a criança, os pais e padrinhos, também o sal colocado na boca da criança, sal e luz. Mas a grande tristeza é que quando aquela vela se apaga ali no momento do rito do batismo, às vezes ela não volta a se acender nunca mais. Porque não passa de meramente um rito. Não passa de um momento em que se prometeu algo que não vai se cumprir. Por isso nós estamos aqui na paróquia tentando catequizar de mais perto os pais e padrinhos para mostrar esta necessidade. Porque aquilo que tem grande valor, nós precisamos tratar como grande valor. Aquilo que é precioso precisa ser tratado como algo precioso. Então, muitas vezes, a primeira pergunta que é feita no rito do batismo já começa com uma mentira. Já começa com uma falsidade. Aí a pergunta: vocês renunciam ao pecado? Sim, renuncio. Não renunciou nada. Vai continuar na mesma vida de pecado de sempre. Então o que nós precisamos é ser sal de verdade, ser luz de verdade. Cristão que não dá sabor ao mundo não serve, Jesus afirma, vai ser pisado e jogado fora, porque não serve. Então esta vela acesa, ela não deve apagar nunca mais. Os padrinhos precisam ser sal e luz na vida dos seus afilhados. Mas a gente hoje não sabe escolher padrinhos. Começa de nós mesmos, que não sabe escolher os padrinhos para os seus afilhados. O pai e a mãe, a criança não escolhe, mas os padrinhos a gente pode escolher qualquer um. Então precisamos entender isso. A missão de ser sal e luz que começa no batismo não é para pagar ali mesmo. Porque pode ser um bom padrinho para levar para passear, para dar presente, mas a igreja não quer saber disso. A igreja quer saber se vai educar a criança na fé. Então, vamos nos conscientizar de que ser sal e luz não é ser qualquer coisa no mundo. Mas muitas vezes esta luz nossa vai se apagando. Você, eu, podemos fraquejar na nossa chama acesa do batismo. E vamos precisar alimentar essa chama durante a vida. Como uma fogueira que vai acabando e a gente vai alimentando. E onde nós alimentamos essa luz que pode ir se desanimando, esse sal que pode ir perdendo o sabor? É na Eucaristia. A Eucaristia é o lugar em que nós renovamos essa luz, que nós renovamos esse sabor. Por isso, não percamos nunca a oportunidade de participar de uma Santa Missa. Principalmente da missa dominical. A missa não é para eu ir quando eu tiver vontade, quando não tiver sem outra coisa para fazer. De vez em quando. Hoje, domingo eu fui, esse domingo eu não vou. A gente pode perder a oportunidade de ir numa festa, perder a oportunidade de ir numa praia, mas na missa
Nunca perca a oportunidade de ir. Os santos nos dizem que na hora da nossa morte, todas as missas que nós participamos virão em socorro da nossa alma. E uma só missa, bem participada e celebrada, porque não é só o padre que celebra, todos vocês estão celebrando agora. Uma missa bem participada e celebrada vale mais do que qualquer coisa que a gente faça na vida. Qualquer oração, caridade, tudo que a gente possa fazer está na missa. Por isso participemos da Santa Missa. Santa Teresa, um dia, querendo poder agradecer a Deus de alguma forma, por tanta bondade e amor de Deus, vai perguntar: Senhor, o que é que eu posso fazer para te agradecer por tanto que o Senhor me dá? E Jesus dizia a ela: participe de uma Santa Missa. A maior ação de graças que podemos oferecer a Deus. Padre Pio vai dizer: o mundo pode viver um dia sem sol, mas não conseguirá viver um dia sem a Santa Missa. Um dia que não se celebrar a Santa Missa é a destruição desse mundo. O que sustenta esse mundo é o sacrifício da Eucaristia. Por isso, venha sempre a Santa Missa renovar a sua luz e renovar o sabor da sua vida. Mas muitas vezes esse sal e esta luz pode ser visto de um modo negativo. A gente pode ver a luz de Deus como algo que incomoda, porque a luz de Deus revela a escuridão do meu ser. E às vezes eu não quero mexer nisso. Eu prefiro ficar, como Jesus disse, com a vasilha em cima, para esconder a luz. E a luz de Deus não vem para nos causar vergonha, mas para nos possibilitar a conversão, para nos possibilitar uma vida nova. É ato de amor de Deus querer ser luz para iluminar as nossas escuridões. Por isso não tenha medo de ser iluminado, de ser confrontado pela luz de Cristo. Ou muitas vezes nós podemos nos incomodar com a luz do irmão. Fulano está se dando bem na vida, fulano está feliz, e eu fico triste por isso. No dia em que você se entristecer pela felicidade de alguém, procure urgentemente cuidar disso, porque a sua alma está num grande abismo, num grande perigo. É o contrário das bem-aventuranças. Aquele que não é feliz e não quer ver ninguém feliz. Aquele que não tem paz e não quer deixar ninguém em paz. Então vai se confessar correndo, vai pedir a Deus para libertar-se urgentemente, porque este é o pecado que Lúcifer cometeu, a inveja contra Deus. E nós vamos potencializando em nossa vida este mesmo pecado. Ou a gente se entristece pela felicidade do outro, ou a gente se alegra pela dor, pela tristeza, pelo fracasso do outro. Não permita nunca que o seu coração deixe ser alimentado por estes sentimentos malditos. Uma vez um vagalume vinha andando pela mata, pela floresta, e o vagalume tem a sua luz, né, que ilumina. E ele percebeu que estava vindo atrás uma cobra. E ele começou a adiantar os passos. E a cobra adiantando os passos também. E o vagalume então começou a correr. E a cobra começou a correr também. E correram até cansar. E aí o vagalume, quando não aguentou mais correr, parou e disse: espera aí, dona cobra. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você está me perseguindo? E aí a cobra disse: eu estou te perseguindo porque eu quero te devorar, porque a sua luz me incomoda. Não deixemos que nem a luz de Deus seja um incômodo para nós, tampouco também a luz do meu irmão me incomode, mas eu me alegre com o progresso, com o crescimento, com a felicidade do outro. O sal também pode ser visto de modo negativo às vezes. Às vezes nós falamos, né, quando diz assim: olha, fulano é uma boa pessoa. Aí diz assim: é uma boa pessoa? Vai comer 1 quilo de sal junto com ele. É uma coisa negativa, é uma coisa ruim. Um dia que nós encontramos o sal, não diga que é na cozinha. Onde é que se encontra o sal? No mar, não é? No mar. É preciso
mergulhar para encontrar o sal. Assim também a nossa vida é preciso mergulhar para encontrar o que é essencial dentro de nós. Então, o mar tem aquela imensidão de água. Abaixo da água, uma imensa camada de rochas. Abaixo das rochas vem o sal. Ele está lá dentro. Às vezes nós temos medo de entrar em nós, naquilo que é muitas vezes visto como negativo, aquela dor, aquela ferida, aquela mágoa, aquela tristeza que nós não queremos tocar, mas precisamos entrar para curar, porque o sal também ele antecipa uma grande felicidade. Vocês sabem onde a gente encontra a maior quantidade de petróleo? Onde é? No mar também. Lembra que o Brasil uma certa vez aí descobriu uma reserva de petróleo e fez aquele processo todo e fez aquela campanha, né, do pré-sal. Então o sal ele antecede uma riqueza, o petróleo, a felicidade. Eu não estava aqui domingo, mas quem ouviu a homilia no YouTube, não é? Falava das bem-aventuranças, que para a gente receber as consolações das bem-aventuranças, preciso antes passar pelos processos. Para ser bem-aventurados, para ser consolados, para receber a herança, para ser saciados, né? Para ter a paz, antes eu preciso passar por aqueles que choram, aqueles que são perseguidos por causa de mim, aqueles que têm fome e sede de justiça. A renúncia, o sacrifício, ela nos prepara para a felicidade. Assim também, descer em nós, no sal, não como algo negativo, mas encontrar a felicidade do petróleo que está depois deste processo, da felicidade que é para nós o céu. Tenhamos a coragem de vivenciar esse processo do sal em nossa vida. O sal, então, ele tem uma grande capacidade. Ele potencializa os alimentos. O sal traz o que o alimento tem de melhor, o seu sabor. Se a gente coloca o sal numa carne, a gente vai dizer que comeu o quê? O sal ou a carne? A carne. Então, o sal, ele coloca sabor naquela carne. Um sabor que a carne talvez nem sabia que ela tinha. Então, ela se tornou uma carne que agora diz, nossa, como eu tenho um bom sabor. Como o sal no arroz dá sabor ao arroz. Ele não deixou de ser arroz, ele se potencializou. Assim também é o cristão, de nós podermos potencializar o que tem de bom no outro, elogiar o outro, ajudar o outro a redescobrir o seu melhor. E o sal, ele entra ali no tempero da comida e some. Quando ele aparece demais, ele estraga tudo. Assim também nós. Quando queremos aparecer, nós botamos tudo a perder. Em qualquer lugar. Portanto, o sal nos ensina a sermos humildes, discretos, ajudar o outro, potencializar no outro o que ele tem de melhor, tornar o outro melhor. Diferente do sal que é discreto, a luz não. A luz quer mostrar para todo mundo que ela está ali. A luz, quando acendemos em um ambiente, ela não fica escondida em lugar nenhum. Ela expulsa toda a escuridão, toda a treva é expulsa pela luz. Assim devemos deixar a luz de Cristo entrar em nós e expulsar para longe todas as trevas. Tudo que é pecado, tudo que é pernicioso. Assim a primeira leitura nos orientava. Quando é que a nossa luz brilhará? Quando repartimos o pão com o faminto, acolhendo os pobres, peregrinos, quando cobre o nu, aqueles que não têm linguagem, hábitos autoritários e linguagens maldosas, ou seja, tudo que é mal precisa sair quando esta luz entra. Por isso, tenha coragem de tirar essas vasilhas que existem dentro de você, que porventura estejam no seu coração, impedindo que a luz tome conta de tudo.
porque esta luz vem mudar o nosso jeito de ser. Então eu não posso dizer e ter a luz de Cristo e viver com inimizades, com esta linguagem maldosa, com um contra-testemunho, falando mal do outro, inventando mentiras, roubando. Ou seja, uma vida de trevas. Não. A luz quer expulsar todas as trevas em nós. Que sejamos estes cristãos verdadeiros e que a nossa luz brilhe como sinal e glória de Deus para o próximo, para o irmão. Vai dizer Jesus, terminando o Evangelho, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que louvem o vosso Pai que está nos céus. Vejam as vossas boas obras. Não significa que nós devemos fazer as coisas para se aparecer. Olha o sal, se aparecer demais, perde o sentido, estragou tudo. Hoje é o dia de trazer 1 quilo de alimento, aí eu vou chegar com 1 quilo na mão. Olha, estou trazendo esse quilo de alimento para ajudar. Não serve de nada essa caridade. Mas se eu trago o meu quilo de alimento, coloco ali, aí o meu irmão vê e diz, olha, eu também preciso ajudar. As minhas boas obras vão servir para o outro praticar também estas boas obras, mas não para me gloriar, mas para glorificar, para louvar o Pai que está nos céus. Que as nossas obras glorifiquem a Deus. E aí, refletindo, quais são as nossas obras hoje? O que temos feito? As pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos católicos, o que dizem de nós? Olha esse católico onde estava ontem. Olha o que ele estava falando. Olha como ele vive. Olha como ele trata os pais. Olha como ele comporta com os filhos dentro de casa. Então precisamos dar boas obras, fazer boas obras, praticar boas obras para o louvor de Deus. Então, estes elementos que Jesus nos traz, sal e luz, são essenciais para a nossa vida de cristão, para nos configurarmos a Cristo. E a última coisa a falar do sal. O sal, ele tem a capacidade de evitar a corrupção dos alimentos. Para quem, no interior ou até na cidade, não tem geladeira, por exemplo, quem já fez esta experiência, de colocar o sal na carne, para a carne não se estragar. O sal penetra a carne e evita que as bactérias possam se manifestar ali naquele alimento. Então o sal tem a capacidade de evitar a corrupção, de conservar a essência do alimento. O que nós precisamos conservar em nossa vida para alcançarmos a vida em Deus? O que é preciso ser conservado dentro de sua casa que não tem sido? A oração, a busca da vivência do Evangelho. Na educação dos seus filhos, você está se pautando pelo Evangelho? Na relação de trabalho, na relação com a família, como está? Estamos conservando a espiritualidade? Estamos conservando o temor a Deus? Então precisamos deste sal. E aí Jesus diz, se este sal se torna insosso, se ele perde o sabor, não serve para nada. O que é que faz o sal perder o sabor? O que é que pode fazer o sal perder o sabor? O sal, ele não se estraga. Ele é um mineral. Você pode deixar ele lá na sua gaveta 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não vai apodrecer nunca. Ele pode ficar úmido, mas ele não se estraga. Mas o que pode tirar o sabor do sal? O contrário que a gente poderia dizer do sal, o açúcar. O açúcar tem a capacidade de neutralizar o sal. Um exemplo disso, quem já fez soro caseiro para dor de barriga, você bota lá o sal, coloca o açúcar e você não vai sentir tanto o gosto do sal. Fica parecendo água de coco, né? Então o açúcar vai tirando a força do sal. E para a nossa vida espiritual, que doce é esse que tira este sal? Essa vida cristã adocicada, onde eu não quero saber de exigências, de mandamentos, eu quero viver uma vida doce. E esse doce vai tirar o sabor do sal,
e ele não vai servir para nada. Um cristão adocicado não serve para nada, sem o sabor do sal. Assim, não busquemos esta vida doce, em que não se quer falar de penitência, de renúncias. Para que se confessar? Vamos viver essa vida aqui. O importante é eu ser feliz. Se eu me sinto feliz, nada importa. E Jesus ensinou domingo o que é ser feliz. Porque o diabo não vai se aparecer para nós de chifre, com aquela cara feia dos desenhos. O diabo vai lhe apresentar um caminho doce. A tentação é doce. O pecado é doce. E esse doce vai neutralizando o sabor do sal que o cristão é chamado a ser. E volto a dizer, um cristão sem sabor de Jesus na sua vida, um cristão que não segue o exemplo, os ensinamentos de Jesus, não serve para nada. É Jesus que está dizendo, vai ser pisado e jogado fora. Qual foi a primeira obra de criação de Deus, lá no Gênesis? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Lá no Gênesis está, no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Deus disse, faça-se a luz. A primeira obra da criação. E qual é a obra mais importante da criação? Qual é a obra mais perfeita de Deus? O homem. Porque foi feito à sua imagem e semelhança. Mas antes de criar o homem, Deus criou a luz, porque Ele não ia fazer o homem para viver na escuridão. Deus não fez você para viver nas trevas. Talvez você tenha passado ou esteja nesta treva, a treva do pecado, a treva do desânimo, a treva da falta de fé, a treva da falta do temor a Deus. Esse não é o seu lugar. O homem foi feito para estar na luz de Deus. Assumamos o nosso lugar de estar na luz e de ser luz. Que a Virgem Maria nos ajude. Ela que foi sal e luz para este mundo, que nos ajude a ser também sal, a dar o verdadeiro sabor de Cristo a todas as coisas, a iluminados por Cristo, iluminar a todas as coisas, para que assim as nossas boas obras glorifiquem ao Pai e nós, como recompensa deste caminho de bem-aventurança, de felicidade, possamos receber o que Ele nos prometeu. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados aqueles que são mansos, pobres de espírito, aqueles que promovem a justiça, que promovem a paz, aqueles que choram, porque deles é o reino dos céus. Sendo sal e luz nesta vida, nós temos garantido para nós o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos sentados.